Olá investidoras, olá investidores, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero expor para você um dossiê que eu fiz sobre Petrobras, tá? Eu fiz uma análise de todos os casos de corrupção envolvendo a empresa e como isso se comunica com o hoje, né? Com as notícias que estão sendo circuladas e com os riscos que eu sempre trago para vocês. Sem enrolação, direto ao assunto. Para quem acompanha aqui, só para quem não sabe, eu sou analista certificado. E para quem me acompanha aqui no canal, lá no meu Instagram, sabe que eu norteio 3 grandes riscos para a Petrobras ligados à governança. Esquecendo a parte de Brent, preço de petróleo, produção, etc., a gente tem 3 grandes riscos. Primeiro, ligado a qual deve ser a política de preço da empresa. E lembrando, risco é incerteza, tá, pessoal? Primeiro, ligado a qual deve ser a política de preço adotada pela empresa. O segundo é qual é a política de dividendos, de remuneração do seu acionista ligado à empresa. Hoje a gente tem uma política bastante clara, mas isso pode mudar e deve mudar pelo tom das conversas. E o terceiro risco seria relacionado a quais devem ser os dividendos ou quais devem ser os investimentos feitos pela Petrobras, né? E aí, dependendo de quanto investimento ela fizer, vai sobrar menos dinheiro para distribuir para os seus acionistas em forma de dividendo, tá certo? E aí, como isso conversa, João? Quando a gente olha o histórico, eu gosto muito de olhar o histórico, porque até o Mark Twain fala bastante isso, que a história não se repete, mas ela rima, a gente pode ter alguns indícios de alguns certos cuidados, tá? Vamos lá. Para começar, foi anunciada pela Petrobras a intenção da empresa investir em energia eólica offshore, né? O que é isso? Basicamente, energia eólica, todo mundo sabe, mas existem 2 formas, existe a onshore e a offshore. Onshore é dentro da costa, ou seja, em terra firme, aqueles aerogeradores gigantescos que vocês veem passeando por aí. Offshore são aqueles mesmos aerogeradores, só que no meio do mar, né? A grande diferença, existem algumas diferenças, fator de capacidade, etc., mas a grande diferença entre um e outro tem a ver com o custo para a implementação. É muito mais custoso você implementar um aerogerador dentro do mar do que na terra, tá? Aproximadamente 3 vezes mais custoso. Enquanto tem alguns pontos aí que compensam com o fator de capacidade, mas o que eu andei pesquisando, lendo e estudando não chega a compensar. É um capex muito maior, né? E aí você pode falar, pô, João, mas e por que tem países que fazem isso? A grande discussão e motivo justificativo para isso é a falta de terra. Muitas vezes o país acaba por não ter terra suficiente para colocar aerogeradores e aí acaba por utilizar o mar. Grã-Bretanha utiliza muito isso, Noruega, entre outros, né? E a gente teve um processo aí de sinalização da Petrobras, uma carta de intenção com a norueguesa Equinor de fazer algumas usinas que poderiam chegar a um capex total de 52,2 bilhões de dólares. Eu estou falando de 270 bilhões de reais, né? Que é quase o valor do mercado hoje da Petrobras. É muito investimento. E a gente tem que tomar cuidado. Esse investimento vai ser rentável? Não vai? Temos que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Eu estou bastante cuidadoso, estou estudando bastante o caso, tanto é que eu fiz um dossiê. E agora vocês entendem por que eu fiz esse dossiê. Porque a gente teve, ao longo da história da Petrobras, alguns casos superfaturados de investimento. E o primeiro que eu quero trazer para vocês é o da Pasadena, caso de Pasadena, tá? Para quem não conhece, o caso é um escândalo muito famoso aqui no Brasil, tá? Ele basicamente envolveu uma compra de refinaria da Petrobras nos Estados Unidos por um preço muito acima do que ela valia, mas muito acima do que ela valia, tá? Inicialmente a aquisição ela custou algo como 360 milhões de dólares e no fim das contas, o que era para ser 300 milhões chegou a 1,2 bilhão. É isso mesmo, 1,2 bilhão, tá? Além disso, não para por aí, né? Que a gente teve em 2018, Petrobras fechou um acordo com os investidores norte-americanos para encerrar uma ação coletiva que estava sendo movida contra a empresa por conta de todo esse escândalo, que custou mais 2,9 bilhões. Então, assim, foi um caso de corrupção. Estima-se aí que a empresa ela perdeu 1,2 só na compra da refinaria, né? Já que o valor pago ele foi muito acima do que valia, então basicamente superfaturado.
e sujou muito a imagem da Petrobras também. Outros casos de corrupção que eu elenquei. Caso Transpetro, tá? Para quem não sabe, a Transpetro é o braço da Petrobras responsável por transportar e distribuir petróleo e derivados no Brasil. Em 2017, a empresa ela foi alvo da Operação Lava Jato. Eu vou falar sobre a Lava Jato já já, tá? Mas ela foi alvo da Operação Lava Jato, em que envolveu os contratos da empresa com seus fornecedores. E aí, com as investigações, foi evidenciado que a empresa ela simulava serviços e não realizava, além de inflar o preço dos equipamentos para obter mais recursos, né? A gente estaria falando aí do Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, que teria recebido mais de 100 milhões de reais e no total é estimado um gasto, prejuízos de 600 milhões de reais. Né? Existem vários outros casos aqui. Em 2015, temos o caso Sonda, que a Petrobras foi acusada de receber propina de empresas de perfuração de poços de petróleo em troca de contratar os seus serviços. Né? A empresa acabou concordando em pagar uma multa de 27 milhões para acabar com as investigações. A gente tem diversos outros. Tem o caso do Sete Brasil, né? Acabou que a Sete Brasil foi criada no momento que a Petrobras precisava de serviço de perfuração no pré-sal, exploração do pré-sal, e com isso teve um superfaturamento, etc. No fim, não surgiu tudo que deveria ter sido feito, não foi feito. A empresa, a Sete Brasil, acabou entrando em falência, tendo que pagar multas, etc., entre outros pontos. E aí temos outros, temos o caso Odebrecht também, muito relevante, tá? Teve o caso Skankaska, tá? Poucos conhecem, mas acabou que a Skankaska é uma construtora sueca, tá? Ela pagou propina para alguns funcionários da Petrobras em troca de contrato de construção. Então percebam, tudo isso está ligado a investimento, né? E aí a gente tem o caso mais famoso, que é o da Lava Jato, tá? Que fez com que a dívida da Petrobras, percebam, saísse de 99 bi em 2010 para 491, 400 bilhões de dívida aumentou em 5 anos, e o valor do mercado caiu de 511 bi em 2010 para 98, 400 bilhões de reais de valor do mercado. Tá? Estima-se que a empresa ela perdeu, só no fruto da corrupção, mais de 40 bilhões de reais. Então, assim, o que eu quero trazer aqui? Tá? Grande parte desses casos estão relacionados com o investimento. Então, temos que tomar muito cuidado. Eu estou esperando para ver o estudo de viabilidade desses investimentos offshore, como deve se dar. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Mas é um risco, tá? Não só a questão de corrupção, não estou falando isso, mas eu estou falando de um investimento que não traga um retorno adequado ao seu acionista. Né? Isso pode destruir o valor, isso pode gerar dificuldades lá na frente. Então, estou cuidando disso. Se você quer saber mais, até é interessante, tá? Se você quiser que eu disponibilize esse dossiê, posso disponibilizar, deixa um like aí, dependendo de quantos likes, quantos comentários tiver, eu vou disponibilizar isso para vocês, vou pedir para o time disponibilizar, tá? Também se inscreve no canal, se você não é inscrito e gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, coloca feedbacks e comentários e também me segue lá no Instagram, @joão.daronco. Vejo vocês no próximo vídeo e é isso, pessoal.